Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 13. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes. Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe; quem procura, encontra; e, para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Cirilo escreveu: ele havia ensinado, a pedido de seus apóstolos, como orar. Mas poderia acontecer que aqueles que receberam este ensinamento salutar fizessem as suas orações, segundo a forma prescrita, mas com negligência e descuido, e então, se não fossem ouvidos na primeira ou na segunda oração, parariam de orar. Para que tal coisa não nos aconteça, ele nos mostra numa parábola que a covardia é prejudicial nas orações, e é muito aconselhável esperar pacientemente nelas. Por isso disse-lhes também: se algum de vós tivesse amigo. As palavras assim vos digo têm a força de um juramento, porque Deus não mente. Sempre que ele afirma algo aos seus ouvintes com juramento, ele manifesta a indesculpável pequenez da nossa fé. Neste exemplo, o Salvador nos mostra o que precisamos. Muitas vezes acontece que, sem pensar nisso, e movidos pelo ímpeto das paixões, caímos em desejos prejudiciais. Portanto, quando pedimos a Deus algo semelhante, nunca o conseguiremos, e para demonstrá-lo ele usa um exemplo patente que ocorre frequentemente entre nós. Isto é, quando seu filho pede pão, você o concede de bom grado, porque ele pede comida conveniente, mas quando, por falta de inteligência, ele pede uma pedra para comer, você não apenas não a dá, mas também o proíbe de desejá-la como prejudicial. Este é o significado da passagem: que se entre vós um filho pedisse pão ao pai, pão que o pai lhe dá, por acaso lhe daria uma pedra, mesmo que ele a peça? No mesmo sentido devemos entender a questão da cobra e do peixe, quando ele diz: ou se ele pedir um peixe, por acaso lhe dará uma cobra em vez do peixe? O mesmo acontece com o ovo e o escorpião, que acrescenta com estas palavras: ou, se lhe pedir um ovo, porventura lhe dará um escorpião. Após este exemplo ele conclui: bem, se você é mau, isto é, ter uma alma predisposta ao mal, não se conformando nem fixada no bem, como Deus deseja. Santo Ambrósio escreveu: quem é maior amigo para nós do que aquele que deu o seu corpo por nós? Aqui nos é dado a conhecer outro preceito, ou seja, que rezemos em todos os momentos, não só durante o dia, mas também à noite. Assim continua: irá para ele à meia-noite. Como Davi perguntou quando disse no Salmo 118: levantei-me à meia-noite para te dar graças. E ele não teve medo de acordar do sono, porque sabe que está sempre acordado,
Pois bem, se aquele que era tão santo e estava ocupado com as coisas do reino, louvava ao Senhor 7 vezes ao dia, o que deveríamos fazer? Não deveríamos rezar ainda mais, visto que pecamos tão facilmente devido à fragilidade do nosso corpo e do nosso espírito. Se você ama o Senhor seu Deus, você pode merecer não apenas para si mesmo, mas também para os outros. Continua, então, e ele lhe dirá: amigo, empresta-me 3 pães. Esta é a porta que também São Paulo pede que seja aberta, em Colossenses 4, não só rezando, mas também implorando ao povo que o ajude nas suas orações. Ele pede assim para que lhe seja aberta a porta da palavra para anunciar o mistério de Cristo. E talvez esta porta seja aquela que São João viu aberta, a quem foi dito, em Apocalipse 4, suba aqui e eu lhe mostrarei o que deve ser feito. Aquele que promete algo deve inspirar esperança de cumprir o que foi prometido, para que seus mandamentos sejam obedecidos e haja fé em suas promessas. Portanto, ele acrescenta: pois todo aquele que pede recebe. Assim, o preceito de orar frequentemente traz consigo a esperança de obter o que se pede. O preceito é o primeiro motivo de persuasão e depois o exemplo, o que ele manifesta acrescentando: se um filho dentre vós pedir pão ao pai, ele lhe dará uma pedra. Até amanhã.